carta, o que é epístola. Então, por favor, não deixe de estar com a gente não. Tá bom? Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5. Quem encontrou? E apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos à beira da praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu que lhe afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco a multidão. Quando acabou de falar, disse a Simão: Simão, faze ao mar, vai mais longe e lança as vossas redes para pescar. Respondeu Simão Pedro: Mestre, eu trabalhei a noite toda e nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompia-lhe as redes. E fizeram sinal aos seus companheiros que estavam no outro barco para que fossem ajudá-los. Foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase virou. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou homem pecador. Pois o espanto se apoderara dele e de todos que estavam com ele, por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo, também Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescadores de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e seguiram. Amém? Então o texto aí, o tema é conforme a tua palavra. Tivemos aí há 3 domingos atrás praticamente, falando sobre João 21, que é o paralelo dessa mensagem, né? Depois Jesus encontra com Pedro de novo, mas no último capítulo de João, para um reencontro. Mas irmãos, vamos lá. Somente Lucas escreve esse texto aqui do jeito que ele escreve, de uma forma mais precisa, sobre a pesca maravilhosa, ou a pesca milagrosa, talvez como está na sua Bíblia. Mas o que podemos ver que de imediato, hoje eu vou ser bem mais curto e mais na mensagem, do que eu costumo ser. Mas a gente começa iniciando o texto dizendo: apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus. A multidão estava apertando a Jesus para ouvir a palavra de Deus. Onde Jesus ia era uma multidão grande que o perseguia mesmo de fato. Perseguia ele porque ele dava de comer, porque ele também tinha palavra para falar. Então, tinha parte na multidão que gostava de ouvir palavra, mas também tinha multidão que gostava de ir só para matar a fome. E se tem Jesus, tem palavra. E eles estavam atrás de Jesus para ouvir. E o que nós podemos ver aqui, porque o texto diz que eles estavam atrás de Jesus para ouvir a palavra de Deus. Eles não estavam atrás de Jesus para buscar coisas materiais. Eles estavam dispostos a ir atrás de Jesus para ouvir a mensagem do Evangelho, porque aquilo que Jesus falava para eles não interessava aqui, interessava aqui. O que interessava aquela multidão não era o que eles precisavam aqui no bolso, não era no exterior, mas era no interior. Então eles apertavam Jesus para ouvir, não o que eles queriam ouvir, mas eles estavam apertando Jesus para ouvir aquilo que Jesus tinha para falar sobre o reino de Deus. Então nós vamos ver, até mesmo dentro das nossas igrejas,
pessoas que vão buscar a Jesus por aquilo que Ele pode dar. Para alimentar, alimentei, tchau. Depois eu busco de novo quando a fome bater. Mas também vai haver pessoas dentro do templo, dentro da igreja, no meio da igreja, que vai buscar Jesus por aquilo que Ele é. Vai buscar a Jesus não por aquilo que Ele pode dar, ou aquilo que eu quero, mas vai buscar a Jesus por aquilo que Ele tem para falar, daquilo que eu preciso de imediato. E era o que essa multidão estava fazendo, querendo ouvir o verdadeiro evangelho de Jesus. O que mais ouço de pessoas quando adentro essa igreja? A igreja lá revela. A igreja lá tem profecia. A igreja lá não é muito de falar em línguas. É o que eu mais já ouvi. E eu não me preocupo com pessoas assim. Por quê? Porque essas pessoas que buscam revelação estão buscando ouvir, não está atrás de Jesus, está atrás dos profetas. E quando o profeta fala em entregar, aí vai aonde? Vai em outro. Por quê? Porque não foi saciado mediante aquilo que ela procurava. Infelizmente. Busca Jesus mediante aquilo que Ele quer, não daquilo que Ele precisa de imediato. Aí não entrega, aí não tem, não fala do jeito que quer, se frustra. Vão no próximo profeta da esquina, que lá talvez eu ouça o que eu quero. Mas o que eu aprendo com as escrituras aqui, e que nós estamos pregando, a Bíblia, ela é uma revelação já aqui para nós. A Bíblia fechada ou aberta, ela continua sendo a palavra de Deus. Hebreus capítulo 1, versículo 1 diz que outrora Ele falava antigamente pelos profetas, mas hoje Ele fala por intermédio do seu Filho. João capítulo 1, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra se fez carne e habitou entre nós. Jesus é o Logos, a palavra escrita, mas Ele também é aquela palavra rema que vem direto do coração de Deus para nós, como hoje nessa noite. Então, vai existir diferença nessa multidão. Edgar, eu vou saber quem eu sou. Você vai saber quem você é, mas você não vai saber como que o outro é. Por isso que Jesus colocou a distinção lá, do joio e do trigo. Do joio e do trigo. O joio e o trigo crescem junto. O joio e o trigo vai estar junto no dia do juízo final. Mas é nesse dia do arrebatamento é que vai acontecer a separação dos dois. E Jesus usa a palavra dele para começar a fazer isso no meio da igreja. É por isso que eu não me preocupo com quantidade. Por isso que eu não me preocupo com quantidade. Porque quem vai acrescentar os que vai sendo salvo é Jesus. E Ele vai fazendo a diferença. Agora entenda. João capítulo 3 vai dizer como é que Jesus faz essa operação. Porque ele inicia João capítulo 3 dizendo assim: Ele tem na sua mão um machado, e o machado está posto à raiz das árvores. E a árvore que não der fruto, ele corta e joga no fogo que não se apaga, inferno. Aí, mas mais abaixo João também vai dizer assim, ó: mas também ele tem na sua mão uma pá, que no dia da colheita ele tem essa pá, e com essa pá está lá o joio e o trigo crescendo junto. É a casca com a semente. Ele pega com a pá, ó, joga para o alto e dá uma pasada. É assim que trabalha na eira, porque é a eira dele. Aí ele a casca cai e a semente fica. Aí ele fala assim: aí este que tem na sua mão a pá, ele vai pegar a casca, ele vai pegar a semente e vai colocar no seu celeiro. E a casca, o joio, ele joga no fogo para ser queimado. Então no meio dessa multidão
vai existir estes que dão frutos, estes que são sementes, mas também vai existir estes que não dão frutos, que o machado vai cortar, mas também aqueles que também somente não passam de casca. Então vereis a diferença entre aquele que serve e o que não serve, do fiel para o infiel, do bode para as ovelhas. Isso tudo quem faz é Ele, e o meio que Ele usa, a palavra. Então vou continuar. Aí Jesus viu 2 barcos, olha aí, e viu ele 2 barcos à beira da praia, do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Naquela época, irmãos, ali eram mais ou menos 4.000 embarcações. E Jesus viu 2 barcos. De 2 barcos ele escolheu um. Dá para você entender isso? Dá para você entender isso? Estou te falando uma coisa. Em 1 milhão de pessoas, bilhões de pessoas que existem no mundo, Jesus te escolheu para você estar aqui primeiro. Jesus te escolheu para estar aqui. Não porque Ele te viu algo bom em você, porque talvez você era um dos piores pecadores, Ele puxou você para cá. Lembra de Paulo? Então, Ele escolheu de forma seletiva. Significa que as escolhas de Jesus têm propósito. Logo depois que acabou a pescaria, o que eles foram fazer? Lavar as redes. Lavar as redes aqui nesse texto dá a entender para nós, é quando está lembrando da pesca passada, sim ou não? Não pesquei nada, mas olha o que está na minha rede. Olha o tanto de coisa que não presta que está na minha rede. Eu começo a ver algumas coisas sujas nelas e se lembrar das minhas frustrações. Quando você pega uma roupa lá que você usava lá atrás, fala, nossa, como eu mudei, né? Olha essa roupa. Há 5 anos atrás essa roupa entrava em mim, hoje não entra. Ou há 5 anos atrás essa roupa ficava boa em mim, mas hoje olha como é que ela fica em mim, ela não fica legal, está muito solta, está muito larga. É se lembrar das coisas passadas, e nós temos muitas coisas que nos lembram de coisas passadas. E quando ele olha para essas redes, eles estão se lembrando das suas frustrações, eles estão se lembrando das coisas que não deu certo, eles estão pensando talvez até desistir. E Pedro estava ali. Pedro era o cara da pescaria. Pedro sabia onde pescar. Pedro sabia onde jogar a rede. Era a noite toda pescando e peixe nenhum vinha. Poxa, o que eu vou fazer? E agora? O que eu vou sustentar minha casa? O que eu vou alimentar minha casa hoje? O que os meus amigos aqui vão comer em casa hoje? Está se lembrando do que aconteceu do passado. E Jesus, que é o dono do presente e do futuro, aparece. Amém? Olha aí. Aí Jesus escolheu 2 barcos. Ele vai na onde primeiro? Pedro. O propósito é Pedro. Aí Jesus entra no barco, escolheu o barco e vem entrando em um dos barcos que era o de Simão. Pedro pediu, Pedro. Jesus, imagina Jesus entrando no barco. Jesus entra, se assenta lá na polpa do barco e fala, Pedro, empurra para mais fundo aí. Bora lá. Aí a multidão está onde? Ficou na praia. Escuta aqui, lembra que a multidão está acompanhando Jesus? A multidão está na praia agora. E o que Jesus vai fazer? Jesus pede para que afastasse um pouco da praia. E assentando, Jesus começa a ensinar da praia a multidão. E Pedro talvez sentado ali. Ele pediu para estar no barco, vou ficar no barco. Bom que eu vou ouvindo porque que ele está ensinando. Está sentado e Jesus está ensinando. Alguns vão dizer que a água ajuda no áudio, na voz, para que a voz tenha alcance maior a voz, por causa das ondas. E Jesus ensina, mas Pedro não está sabendo de nada. O que está acontecendo? Jesus já está sabendo o que está acontecendo. Jesus já foi para a praia por esse intuito, para ir atrás de Pedro. Jesus escolhe o barco de Pedro porque ele queria o barco de Pedro. E Jesus vai ensinar a multidão. Propósito imediato, a multidão. Mas o propósito principal, Pedro. Aí,
escuta. Jesus começa a ensinar dentro do barco. Aí, escuta uma coisa. Quando acabou de falar, de ensinar, disse a Pedro. É como se Jesus tivesse dito assim: Pedro, você acha que eu estou aqui por acaso? Você acha que eu estou aqui porque eu só queria ensinar a multidão? Pedro, faz o seguinte: lança sua rede agora no mar. Olha aí. Vamos mais profundo. Vamos mais profundo para você lançar essa rede. Irmãos, escute isso aqui. Sabe o que Jesus faz? Jesus pega o nosso barco de frustração, aquilo que foi o palco da nossa frustração, um dia, Jesus pega esse barco e faz um púlpito da pregação dele. Jesus faz o palco da pregação dele, entenda. Porque você precisa entender uma coisa, você precisa se preparar com aquilo que Deus vai fazer na sua vida e através da sua vida. A sua frustração, Ele vai usar como pregação para a glória dEle. Você está aqui, irmãos? A sua frustração Ele vai usar para pregação que vai glorificar a Ele, edificar a multidão que está lá vendo. Para você foi uma noite, de tristeza, de angústia, lavar as redes, era um momento ali de frustração, mas você não está vendo depois. É Jesus dizendo: Pedro, é aonde você se frustrou, é aonde eu vou usar para glorificar o nome do Pai. É aonde eu vou preparar você. Olha lá. Aí respondeu Simão: ô mestre, aqui, deixa eu te falar, talvez você não está sabendo. Talvez você não sabe o que está falando. Talvez você viu que eu sou pescador porque você viu lavando a rede. Mas deixa eu te falar para você uma coisa. Eu trabalhei a noite toda. E de noite, os peixes não ficam no fundo. Lembra que eu falei isso aqui na última vez? Os peixes ficam onde? Na superfície. Buscar oxigênio. Se à noite eu não pesquei, você acha que agora eu vou conseguir pescar alguma coisa? Era o que o Pedro está querendo dizer. Eu trabalhei a noite toda e eu não apanhei nada. Espera aí, né? O que você faz da vida, mestre? Jesus pudesse perguntar para ele, falou: sou carpinteiro, ajudei meu pai. Fala: então de peixe você não entende não. Mas se Jesus pudesse, imagina a cena, né? Jesus pudesse dar um sorrisinho de canto a fala do Pedro, falou assim: Pedro, o meu ofício aqui por enquanto era esse com meu pai, terreno. Mas você não sabe quem que criou os mares, quem que deu ordem às águas para criar os peixes. Você não sabe, Pedro. Irmãos, já viu que no lugar de mais frustração, olha como que Deus faz com a gente. Isso aqui veio agora aqui. No lugar mais de frustração, que você teve a sua frustração, aparece que no mesmo dia, é como você falasse assim: nós já aconteceu isso, agora não bastava acontecer isso mais ainda. Parece que aquilo que era frustração, parece que passa a acontecer algo mais impossível ainda para você. Sim ou não? Parece que surge uma impossibilidade. Espera aí, eu não pesquei, foi minha frustração, e agora você está pedindo para me pescar de dia. É impossível isso acontecer. Com rede ainda? Impossível. Mas é isso que Jesus vai fazer. Por quê? Porque o meu papel e o seu papel é só lançar a rede, mas trazer o peixe é com Ele. Você não está aqui não, irmãos? Eu tento ser pentecostal, mas vocês não deixam. Olha aqui, aí Jesus manda lançar as redes de volta ao mar. Aí ele fala: mestre, agora você vai dar glória aí. Daqui a pouco, deixa eu até subir aqui. Mestre, tudo bem.
eu vou fazer, eu vou jogar, mas vou jogar só porque o Senhor falou. Conforme a tua palavra, lançarei as redes. Irmãos, sabe o que eu aprendo aqui? Que do jeito de Deus é sempre melhor. Do jeito de Deus é sempre melhor. Mesmo que você tenha um intelecto grande, mesmo que você entenda, tem várias convicções, mas o que Jesus é mestre é ir na contramão mesmo da ciência. Ele gosta de ir na contramão mesmo das impossibilidades que nos aparecem. Para você estar dizendo, não dá, não vai ter jeito, como que vai? Jesus vai dar certo sim. Do meu jeito dá certo sim, porque do meu jeito é sempre melhor. O que faz a diferença, irmãos, é a presença de Jesus no barco agora. Uma coisa é pescar, buscar peixe sem ter Jesus no barco. Outra coisa é ir buscar peixe de dia, impossibilitado, e ter Jesus no barco. Aí Pedro diz, sob a tua palavra, conforme a tua palavra eu lançarei as redes. Mas deixa eu te dizer uma coisa aqui, só para aumentar a sua fé mais um pouquinho. A mesma palavra que Pedro, sob a mesma palavra que Pedro liberou, foi a mesma que ele em Gênesis fez os céus e a terra. No livro de Êxodo foi a mesma palavra que ele disse para o povo de Israel, mediante aquele mar grande, mar vermelho fechado, diga ao meu povo de Israel que marche. Foi debaixo da mesma palavra em Levítico que ele passou as leis para o povo e fez com que todo o povo cumprisse. Em Josué, foi a mesma palavra que ele disse para Josué: Josué, está vendo essa muralha? É difícil, não é? Mas o meu povo com você dará 7 voltas, e na 7ª volta vocês vão gritar, segundo a minha palavra vocês vão fazer, e as muralhas vão cair. Quando a gente se volta para Juízes, foi o mesmo que falou para Gideão, que Gideão, durante esses 3.000, você vai escolher somente 300 homens para a batalha, porque através desses 300, eu darei a vitória para vocês. Segundo a palavra de Deus, Gideão fez e aconteceu. 1 e 2 Samuel, foi a mesma palavra que Samuel ouviu e ficou sabendo que seria profeta. No 2 Samuel, foi a mesma palavra que ele ouviu e ungiu um dos maiores reis de Israel, Davi, segundo a palavra de Deus. Foi a mesma voz que Elias e Eliseu ouviu em 1 e 2 Reis e fez com que eles mostrassem que verdadeiramente era o Deus de Israel, mandando fogo do céu descer de Deus. Foi a mesma voz que Salomão ouviu em 1 e 2 Crônicas para a construção da casa do Senhor. Foi a mesma voz que Esdras e Neemias repartiu com o povo sobre a reconstrução das muralhas de Jerusalém. A mesma voz que Jó, quando só ouvia, mas depois de um tempo, depois de um relacionamento, depois de tempestade, tribulação, foi a mesma voz que Jó diz: antes eu só ouvia você, conhecia só de ouvir falar, mas agora eu te contemplo. Depois que o Senhor falou para mim, a mesma voz que era cantada na voz dos salmistas em Salmos, a mesma voz que era ressoada nos conselhos de Salomão em Provérbios, a mesma voz que falou e fez Salomão entender que tudo era vaidade em Eclesiastes, a mesma voz que falou para Isaías para proclamar a vinda do Messias em Isaías 63, a mesma voz que ele disse a Jeremias que ele era apenas um vaso. Ei, Jeremias, você só é um vaso, mas eu ainda continuo sendo o oleiro. A mesma voz que disse a ele também em Lamentações que as misericórdias deles são a causa deles não serem consumidos. Foi a mesma voz que disse para Ezequiel, mediante o vale de ossos secos: Ezequiel, profetiza segundo a minha palavra. Foi a mesma palavra que esteve com Sadraque, Mesaque e Abidnego na fornalha, e sendo aquele que guardou Daniel na cova dos leões. Cadê ele? Ele era o 4º homem da fornalha. Foi a mesma que disse a Oséias para se casar com uma prostituta. Isso aqui eu tenho que pausar. Oséias podia argumentar:
Mas Oséias, segundo a palavra de Deus, se casou com a prostituta para mostrar para o povo de Israel como que eles estavam diante de Deus. É impossível, parece não fazer, mas eu faço, porque foi a palavra de Deus que disse para fazer, então por isso eu faço. Foi a mesma palavra que disse que nos últimos dias, em Joel, Ele derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, velhos e jovens teriam visões e sonhos. Foi a mesma palavra que disse ao peixe para engolir Jonas, e depois o mesmo que fez Jonas, fez o peixe vomitar Jonas. Foi a mesma palavra que disse que abriria as janelas do céu em Malaquias. Foi a mesma palavra que disse aos paralíticos, coxos, cegos, que perdoou pecados em Mateus, Marcos, Lucas e João. Foi a mesma palavra que disse que para os seus discípulos ficarem em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Segundo a palavra eles ficaram. Atos 2, a promessa se cumpriu segundo a palavra de Deus. E foi a mesma palavra que disse que somos justiça de Deus em Romanos. Foi a mesma palavra que disse a Paulo que o amor é maior que todos os dons, e a mesma que disse em 2 Coríntios: ei Paulo, você me pede isso, mas a minha palavra para você é hoje: a minha graça te basta. E debaixo dessa palavra Paulo foi o que foi. Foi a mesma que disse que Paulo em Gálatas, que não era para produzir obras da carne, mas manifestar o fruto que é do Espírito. Foi a mesma que disse em Efésios que Ele nos colocou assentado em lugares celestiais em Cristo. Foi a mesma que disse que sede santos porque eu sou santo em 1 e 2 Pedro. Foi a mesma que disse que não devemos amar somente de palavra, mas com práticas em 1, 2 e 3 João. Mas foi a mesma palavra que disse um dia para a igreja que Ele foi, mas também que Ele voltaria. Aleluia! E Ele diz: eis que cedo venho. Bem-aventurado aquele que guarda as profecias, as promessas, as palavras deste livro. O que importa então para mim, mediante isso tudo aqui, o que importa não é o que eu penso, não importa a minha opinião, não importa o que eu acho ou o que devo fazer. O que importa aqui é a palavra dele. É isso, eu fiz eu falei esses livros todos aqui para mostrar para vocês que o que importa não é as minhas convicções, não é as nossas opiniões, mas sim o que Ele diz sobre, qual é a palavra dele para hoje, qual é a palavra dele para o dia de amanhã, o que Ele quer que eu faça, como que Ele é, como que Ele quer que eu ajo, como que Ele quer que eu movo, é segundo a palavra dele. Já estou terminando. Aí Pedro fez. Aí imagina a cena: Pedro lançando a rede e olhando para Jesus, falando assim, talvez, né? Você vai ver. Vamos ver se vai dar certo. Eu joguei aqui. Quero ver. No outro texto, Jesus manda Pedro lançar do lado direito do barco. Você lembra da mensagem? Pedro está lançando, talvez olhando para Jesus. Não, deixa eu tirar o pedestal que agora eu vou desenhar. Pedro, sentado no barco, lançando a rede, olhando para Jesus assim, ó. Você vai ver. Sabe de nada, inocente. Jesus talvez assim, ó. Jesus, se ele precisava disso, ele podia fazer assim com a mão assim, ó. Aí Pedro lá, olhando para Jesus, aí dá o primeiro tuque na rede. Opa! E Jesus, mais um tuque no... Opa! Agora tá difícil. Que é isso, Jesus? Jesus, eu não sei de nada, né? Ó, segurou. E quanto mais ele segurava, mais a rede descia, porque tá ficando pesado. O peixe começou a inundar dentro daquela rede. E olha o texto. Fazendo assim, então, uma grande quantidade de peixe que começou a romper as redes. Pedro tentando puxar e fala, talvez ele poderia virar: ei, Jesus, me ajuda. Não, lançar e buscar e trazer a rede para trás é você, eu só faço o papel de trazer o peixe. Ó,
Aí olha o texto. Fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe e rompiam a rede. E começaram a fazer um sinal para os companheiros. Ei! Não sei subir assim, ajuda aqui! Lembra do outro barco? Lembra? Por que Jesus viu 2 barcos? Propósito, ele escolheu de Pedro e o outro é para os outros virem ajudar a buscar. Tá vendo? Ele já sabe de tudo. Olha aí, fizeram sinal para os companheiros que estavam do outro lado do barco, para que fosse ajudá-los. Agora escuta isso aqui. Enquanto Pedro estava buscando o peixe, Jesus veio. Mas quando Pedro buscou Jesus, se buscar o peixe, Jesus não vem. Mas se buscar Jesus, o peixe vem. Eu não sei o que você está... Talvez você está correndo atrás das bênçãos, mas Jesus está falando assim: me busca primeiro, que as bênçãos vêm depois. Me clama primeiro, que as bênçãos vêm depois. Chama por mim primeiro, que as bênçãos vão acompanhar. E Jesus diz que todos aqueles que creem, os sinais seguirão a todos os que creem. Vai acontecer. Mas se buscar Jesus, aí vem. Aí o outro barco que viu, deixou, agora vem também participar da festa. Isso aqui é evangelho. Por quê? Porque mediante as minhas vitórias, não existe sabor de mel para o outro. Sim ou não? Errado. O sabor de mel é para você e para o outro. Não existe esse negócio. Eu que joguei a rede, o peixe é só meu. Vocês que se viram lá e pôr o peixe. Nesse hino da vingança aí que, infelizmente, nós cantamos muito tempo atrás aí. As escamas dos meus olhos caíram e eu vou ajudando os outros a arrancar as redes aí também. As escamas. Por quê? Por que te viu passar na prova e não te ajudou? Quando vê você na bênção também, você vai chamar também para sentar na mesa, vai comer peixe com você também. Isso é evangelho. Me mostra José. Me mostra, eu quero Bíblia. Não quero música sem Bíblia, eu gosto de música com Bíblia. Louvores bíblicos. Os meninos já sabem aqui tudo aqui, ó. Me mostra lá na Bíblia. José foi vendido para seus irmãos. Foi para a casa de Potifar. Foi injustiçado na casa de Potifar por causa da mulher de Potifar. Chegou na prisão, foi exaltado ali diante dos prisioneiros. Foi chamado para dentro do palácio. Foi servo, virou governador do Egito. E quando começou a dominar tudo, há fome na casa do pai. Jacó vira e fala: sobe. Posso subir todo mundo. E vai lá, vê se no Egito tem pão. Sobe os filhos, todo mundo. José olha lá para cima. Opa, meus irmãos. José reconheceu, escute isso aqui. José reconheceu seus irmãos, mas seus irmãos não reconheceram José. Por quê? Hoje eu estou pentecostal mesmo, meu Deus. Por quê? Porque sonhadores evoluem. E José era, olha lá o sonhador. Sonho mesmo. Aí José fez o quê? Vocês querem o quê? Vamos buscar comida. O pai está com fome. Nós somos sem comida para comer. Ah, é? Então entra. Olha aí. José manda entrar. José prepara sacos de trigo para eles levar. E quando eles vão levar, José vira e fala assim, ó: coloca uma taça de ouro dentro do saco do Benjamim aí, para mim. Quando eles foram saindo, José grita: ei, confere a sacola desse, não tem nada aí. Na hora que chegou lá, tinha uma taça. Eles falaram: vocês podem ir, mas Benjamim vai ficar aqui. Tem mistério demais nesse texto aí, mas isso aqui é outra pregação.
Aí Benjamim fica, falou assim, agora, ó, irmãos, por que José está fazendo isso? José falando assim, por quê? Qual que eram os dois filhos principais de Jacó? José e Benjamim. Benjamim nasceu da sua mulher, que ele a mais amava, Raquel. Aí José faz o quê? Deixa Benjamim aqui, porque quem tem Benjamim tem o pai. Aí é outro mistério, deixa pra lá, vou nem explicar não. Por quê? Porque se Benjamim fica, se eu deixar eles embora, eles não voltam mais. Vou deixar Benjamim aqui, porque o pai vai vir. Quando o pai voltar, eu vou ter minha família toda por perto. Aí, foi. Pai, aconteceu um negócio, Benjamim tá preso. Por quê? Pegaram a taça lá na sacola dele. Aí então vamos lá. Quando chega, José tira sua túnica e se mostra para eles. José, perante a minha sua convicção, podia jogar eles na cadeia ou não? Na prisão? Podia ou não? Podia, ele era o governador. Mas o que José fez? Soldados, prepara o banquete, porque hoje eu tenho minha família por perto agora. Isto é evangelho. Isso é chamar os outros que nem esforçou talvez com você, mas não tem problema, se assenta comigo e participa da minha vitória, porque a sua alegria tem que ser a minha alegria, a sua vitória tem que ser a minha vitória também. O segredo não é abandonar e nem esnobar, é chamar para a festa junto. Eu preciso terminar, né? Versículo 11, fica de pé no seu lugar. Foi só hoje, Versículo 11, o que está escrito aí? E levando os barcos para a terra. Agora eles estão buscando, pegando o peixe com os barcos, tudo junto, chega na praia, e agora? O que eles fizeram? Eles levaram o peixe para casa? Deixaram tudo. Quem que estava na multidão? Eu já falei. Quem estava na praia? A multidão, lembra da multidão? Deixaram tudo e seguiram. Pega essa aqui, se você não pegar, a xícara pega. Olha aqui. Deixaram tudo e o seguiram. Deixa eu te perguntar. Deixou para quem? Para quem? Para a multidão. Eles foram buscar onde? No mar. Mas no mar onde? No fundo, né? Então pega essa aqui para sua vida em nome de Jesus. Deus vai te levar você para o fundo, para alimentar quem ficou no raso. Vai saber qual que é o fundo seu, aonde você está passando, mas entenda, o propósito de Deus é te levar mais profundo. Mas para quê, diga? Para alimentar quem ficou no raso. Talvez Deus está te colocando em situações, Deus está te trazendo aqui para você ouvir essa palavra hoje, para você levar essa palavra lá para sua casa assim, Deus me levou até o fundo, mas para alimentar você que ficou aqui, aonde quem não pode ir, Deus vai te levar, aonde Deus não, talvez você não consiga alimentar, a pessoa não consegue, Deus vai usar você para alimentar quem ficou no raso. Você pode dizer um amém por isso? Amém. Feche seus olhos, vamos orar. Glória a Deus, aleluia. Vai. Santo, santo, santo é o teu nome. Nós te agradecemos nessa noite, Senhor.